Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Gláucia. Vamos nós para mais uma aula de teologia contemporânea. E hoje nós vamos ver mais um teólogo protestante. Nós vamos ver Rudolf Karl Bultmann. Já ouviu falar dele? Então a gente vai ver o que ele dizia, quais são os seus principais pontos dentro da sua teologia contemporânea, como que ele começou essa reflexão, né, essa teologia, essa proposta, né, de reinterpretar, de revisitar a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Bom, então vamos lá. Rudolf Bultmann, ele foi um dos teólogos mais importantes, um dos teólogos protestantes mais importantes desse período da teologia contemporânea. Ele nasceu em 1884 e morreu em 1976. Ele foi um teólogo muito importante e ele se concentrou no Novo Testamento. Então, ele vai aí fazer uma abordagem diferenciada, uma proposta diferenciada de interpretação do Novo Testamento. E já já eu conto tudo para você, você vai saber de todas as coisas. Bom, durante muito tempo ele foi professor numa universidade lá na Alemanha, na Universidade Marburg, na Alemanha. E ali, então, ele se debruçou nas suas pesquisas, nos seus escritos, e depois no lançamento das suas teses sobre a sua teologia contemporânea, ok? Segundo o Bultmann, ele acreditava que a tarefa da teologia é descobrir um conceitualismo cujos termos pudessem aproximar o Novo Testamento, como eu digo, o foco dele é o Novo Testamento, na cosmovisão moderna. Como trazer os conceitos do Novo Testamento para uma cosmovisão moderna. Então, aí está, como a gente costuma dizer, o pulo do gato. Aí está a raiz do seu trabalho, da sua exegese, tá? Do seu modo de interpretação, ok? Então, em correspondência, pessoal, ele sempre afirmou a intenção de proclamar uma mensagem contextualizada. Então, vai gravando esses pontos que são importantes, tá? Então, a mensagem do Novo Testamento precisava ser pregada numa cosmovisão, considerando a cosmovisão moderna, considerando a contextualização da mensagem que se propunha pregar na salvação em Jesus, tá bom? Então, apoiando-se nesse esquema interpretativo, ele vai trabalhar com um teórico que foi inclusive seu amigo, né? Um filósofo muito famoso, que é o Heidegger, existencialista. Então, ele vai aplicar a interpretação existencialista, a filosofia do existencialismo, na interpretação do Novo Testamento, da mensagem de Jesus. Como será que isso vai acontecer? Que resultado será que vem daí, né? Então, Heidegger era um amigo de faculdade do Bultmann, eles tinham muito contato, e ele passou, no caso o Bultmann, passou a vida lendo o Novo Testamento a partir da visão existencialista de Heidegger. Olha só, ele via quase como se o Novo Testamento fosse um documento de Heidegger, dos fundamentos dele, criado por ele, né? Se valendo, então, de um método histórico crítico, que vocês já viram, onde, nesse período da teologia contemporânea, especialmente, né? Eles vão utilizar muitíssimo o método histórico crítico, que desconsidera os elementos da revelação para tratar do texto da Bíblia como se fosse um laboratório, dissecando ali
todas as entranhas do texto bíblico, sem considerar esse elemento divino, esse elemento de revelação, né? Mas vai utilizar realmente como se fosse um laboratório, que você está ali dissecando aquele sapinho para você descobrir como funciona por dentro, tá? É por aí. Então, ele também vai utilizar essa mentalidade da filosofia, do existencialismo, a partir de Heidegger, é um ponto. O outro ponto, ele vai utilizar o método histórico-crítico. E aí ele vai eliminar do texto os elementos resistentes à filosofia existencialista. Então, tudo aquilo que conflitar com a filosofia existencialista, ele vai desconstruir e vai trazer uma nova proposta de interpretação. Ok? Então, em 1941, ele fez uma palestra, uma conferência para pastores, e depois dessa palestra, né, com esse material, ele produziu um livro chamado O Novo Testamento e a Mitologia. Nessa tese de Bultmann, a humanidade contemporânea, que se acostumou com os avanços da ciência, não pode aceitar o conceito mitológico do mundo expresso nos textos bíblicos. Então, ele vai dizer que não cabe mais no mundo moderno aquela forma como o Novo Testamento, como o texto bíblico foi escrito. Então, ele vai desconstruir toda essa parte que ele chama de mitológica dentro do Novo Testamento, e especificamente o Novo Testamento. De acordo com o Bultmann, essa concepção do universo do Novo Testamento, ela é mítica, e o universo é considerado como divino. Então, ele coloca os 3 andares do universo, tá? Ele coloca a terra, o céu, e abaixo da terra ele chama de o mundo inferior. Então, no céu está Deus, os anjos, né, a perfeição, aquela coisa maravilhosa. No mundo inferior, ele conceitua como lugar de tormento. Mas a terra também é o lugar onde acontece no mundo natural e cotidiano essa interferência, né, desse trabalho que conta com a ordem e a lei. Então, é um cenário onde pode atuar os poderes sobrenaturais, tanto de Deus e de seus anjos, como do diabo e seus demônios, que vão interferir os acontecimentos naturais, um modo de pensar, um modo de agir do ser humano. E aí, dentro dessa visão, os milagres não são raros. Ele está fazendo uma crítica a isso, tá? Satã pode incutir pensamentos malignos dentro do ser humano. Deus pode dirigir os seus pensamentos, o seu querer. Deus pode dar visões celestiais, pode fazer o homem ouvir uma palavra de exortação, de consolação. Deus pode dar força sobrenatural ao seu espírito. Então, isso para ele tudo é uma concepção inaceitável. E aí ele vai falar sobre como ele enxerga, com esse pensamento existencialista, como ele enxerga a história. E aqui eu vou dar um detalhe bem importante da língua alemã. Já já eu falo com vocês. Então, a história não percorre o seu caminho constante estabelecido pelas próprias leis. Mas ele faz a crítica que, segundo essa visão do Novo Testamento, da Bíblia, a história tem interferência dos poderes sobrenaturais. Então, nesse tempo indefinido, encontra-se o poder do diabo, de Satã, né? Ele chama de Satã, do pecado e da morte. E aí ela se encaminha para um fim mais explícito, um fim próximo. Olha só que a Bíblia, o Novo Testamento, vai
narrar uma catástrofe cósmica, que também é chamado de dores de parto, ou tempo final, ou a vinda do juízo celestial, ou a ressurreição dos mortos, o julgamento para a salvação e a perdição. Então, segundo Bultmann, tudo isso não cabe dentro do pensamento do homem moderno. Não cabe dentro dessa cosmovisão, desse pensamento mais amplo que o homem moderno já adquiriu. Então, esse pensamento, essa exposição mítica do universo, essa exposição dos acontecimentos salvíficos, que constitui o conteúdo verdadeiro da proclamação novotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, é uma proclamação impregnada de linguagem mitológica. Então, ele não nega a essência da mensagem, mas ele nega todos esses adereços que ele entende como mitológicos e não reais, tá? Por quê? Porque ele está firmado, ele estabeleceu o seu método, a sua linha de pesquisa, com o fundamento da filosofia existencialista. Então, há uma incompatibilidade no modo tradicional de se fazer a interpretação da Bíblia e do Novo Testamento, onde é o seu foco principal. Vamos lá. Eis que é chegado agora o tempo final, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho. Olha como é que para ele, né, que está encharcado dessa filosofia, é incompatível, né, assumir essa posição mais original do Novo Testamento, tá? Então, Deus enviou o seu Filho. Esse ser divino, Jesus Cristo, que é pré-existente, aparece na Terra como ser humano. A sua morte na cruz, a qual ele sofre como um pecador, né? Ele é a propiciação, ele é o pagamento pelo pecado da humanidade, e a sua ressurreição, e aí ele coloca, a sua ressurreição é o começo da catástrofe cósmica, através da qual a morte é aniquilada, né? É trazido ao mundo, Jesus é visto como o segundo Adão, aquele que veio resgatar. Olha como realmente a incompatibilidade dessas verdades. Os poderes demoníacos do diabo, seus anjos, perdem os seus poderes. Jesus é elevado aos céus, ele está à direita de Deus, ele está para consumar, finalizar a obra da salvação. Quando ocorrerá a ressurreição dos mortos, o juízo, o pecado vai ser aniquilado, a morte, o sofrimento, tudo isso Paulo diz que acontecerá brevemente. Paulo até achava que veria todos esses acontecimentos, que não foi o caso, né? Não como talvez ele pensasse. Então, quem pertence a essa comunidade de Cristo está ligado ao Senhor, ao Salvador, através do batismo, da ceia. Então, todos esses são fundamentos que estão pacificados na fé cristã, na comunidade cristã. Tudo isso que eu estou falando está pacificado, está absorvido por toda a comunidade cristã, até independente das denominações. São conceitos descritos no Novo Testamento que, embora possa ter uma interpretação ou outra um pouco diferente, mas não chega-se a negar, né, esses conceitos, essas verdades do Novo Testamento. Os crentes já possuem o penhor dessa redenção, que é o Espírito Santo, que age neles e testifica que eles são filhos de Deus e garante a sua ressurreição. Então, até aqui, todos esses conceitos que eu falei
estão pacificados na Irmandade Cristã, na fé cristã, nas várias denominações cristãs, ok? Até aí tudo bem? Pois é, mas para Bultmann, que está pensando dentro dessa cosmovisão existencialista do homem sem Deus, ele entende que essas formulações ortodoxas e evangélicas responde a um modo mitológico da pregação evangélica, da pregação salvífica, tá? E se tratando de uma linguagem mitológica, ela é incompatível, ela é inverossível ao mundo, ao homem atual. Então, essa linguagem mitológica, ela é incompatível. Para ele, o homem moderno nunca aceitará essa mensagem. Então, ele se propõe, ele faz uma proposta para a teologia e ele formula essa teologia de desmitologizar a proclamação cristã. Então, descobrindo a verdade que está inserida na concepção mítica do Novo Testamento. Então, ele quer pegar a verdade das afirmações do Novo Testamento, mas, ao mesmo tempo, ele quer descartar tudo o que ele está chamando de mito. Vamos ver como é que isso vai ficar? Na próxima aula eu já te conto.